pacto. Então, todas as vezes que o casal chega diante de Deus para fazer bodas, eles estão fazendo um pacto. Nessa noite, vocês estão renovando este pacto, esta aliança. Era comum nos povos antigos, um casal que chegava a 25 anos de casado, eles eram presenteados, a noiva, no caso, era presenteado com uma coroa de prata. E para os 50 anos, vocês vão chegar lá, amém? Amém. Para as bodas de ouro, o casal era presenteado com uma coroa de ouro. Esta noite, nós não temos aqui uma coroa de prata, mas nós temos aqui este ambiente, que para vocês, a nossa presença aqui, a presença de cada amigo, alguns vieram de bem longe, viajaram para estar aqui, vieram do Brasil para estar aqui, vieram de Virgínia para estar aqui, e de tantos outros lugares aqui que eu não conheço, porque não conheço a todos. E a presença deles aqui é a coroa de vocês nessa cerimônia. Quando eu estive olhando e buscando sobre as bodas, cada uma delas tem um significado. Por exemplo, a boda de papel, que é a primeira boda do casal, papel é frágil, papel bem simples, é um papel bem delicado. Mas a primeira boda é de papel, porque ela está dizendo para o casal que vocês estão escrevendo uma história, que vocês vão escrever uma história. A quinta boda é de madeira. A quinta boda é de madeira, e ela fala de construção, porque madeira é usado para a construção de uma estrutura. E na quinta boda, vocês começaram a construir a estrutura e a história de que vocês começaram a escrever. Na 10ª boda, que é a boda de estanho, ou de zinco, o zinco é um material, é um dos melhores material que é utilizado para solda. Ele é utilizado para juntar duas partes. Então, quando vocês completaram 10 anos, vocês estavam solidificando e afirmando a união de vocês, dizendo: agora nós somos, confirmando e reafirmando que somos uma só peça, e não mais duas peças. Como diz o texto, nós lemos: serão ambos uma só carne. Com 15 anos, vocês celebraram as bodas de cristal. E nas bodas de cristal, vocês disseram, vocês expressaram, cristal fala de transparência. E não mais tinha condições de vocês viverem depois de 15 anos com nada. Vocês já se conheceram ao ponto de que só de olhar um para o outro já sabe como é que estava o clima. Só de olhar um para o outro já deixava de lado, já saía da sala. Só de olhar um para o outro já sabe como é que foi o dia. Então você já sabe até como agir quando o dia do um ou de outro não foi bem, não foi bom, não teve um bom dia. Então você já sabe dar aquele tempo, aquele espaço. E isso é tão claro, é tão nítido para vocês, que a mulher já não precisa mais ficar batendo na tecla, aquela mesma tecla que tem algumas que até hoje ela precisa reforçar elas, apesar de 25 anos, mas precisa. Aos 20 anos, vocês celebraram as bodas de porcelana. A porcelana, ela passa por um processo muito forte, muito alto de aquecimento, para ela poder ela estar pronta para o manuseio. Então, aos 20 anos, vocês já passaram por tantas tempestades, tantas lutas e dificuldades e problemas, e o fogo do dia a dia, que vocês atravessaram celebrando essas bodas de porcelana.
Aos 25, vocês estão aqui hoje, celebrando as bodas de prata, que é a tão esperada, a famosa boda de prata, que todo casal sério, eles desejam e almejam esperar esse gracioso dia. E nós glorificamos a Deus porque vocês chegaram até aqui, 25 anos de casados. Vocês estão de parabéns diante de toda a igreja, parabéns diante de toda a sociedade, parabéns diante da família e mais principalmente, parabéns diante de Deus, na presença do Senhor. Amém? Prata fala de harmonia. Prata na Bíblia é símbolo de graça. Talvez vocês podem dizer, só pela graça chegamos aqui. Só Deus sabe. Só pela graça. Mas a prata, ela para ser trabalhada, ela precisa ser levada ao fogo. E quando ela é levada ao fogo, há um resíduo por cima da prata que precisa ser tirado. E quando ela é purificada no fogo, ela pode ser trabalhada. E o brilho que a prata ela exibe, o brilho da prata é algo lindo, torna-se um espelho. A verdade é que no início, bem nos tempos antigos, as mulheres usavam prata como espelho para estar usando o espelho no seu dia a dia. Então, vocês estão diante da presença do Senhor, depois de ter passado pelo fogo, e está diante de nós, a vida de vocês, está diante de nós este casamento, que está brilhando diante de todos nós. Amém? Como prata, este casamento está brilhando. Porém, a prata, ela acumula sujeira, e ela começa a ficar meia suja, né? Ela precisa ser polida e ser limpada. Então nessa noite eu quero resumir as minhas palavras, mas eu quero trazer para vocês uma palavra bem simples, que Deus colocou no meu coração enquanto eu estava procurando algo para falar para vocês. Eu quero falar sobre o jardim do casamento. O jardim do casamento. Quando nós lemos no livro de Cantares, Cântico dos Cânticos, nós encontramos o texto sagrado onde a Bíblia nos diz que o noivo e a noiva, o noivo ele começa a cortejar a noiva, no capítulo 1, no capítulo 2. No capítulo 3, ele já está neste lugar, ele já se encontra neste lugar que é o jardim, aonde ali naquele jardim, ele adentra o jardim, e ele começa a dizer para a noiva, que como jardim fechado és tu, e a partir daquele momento, ele recebe o convite da noiva para entrar no seu jardim. Quando nós falamos de jardim na Bíblia, Deus, no início de todas as coisas, Deus criou o homem e a mulher e coloca eles no jardim. Em Gênesis, Deus coloca no jardim para fazer duas coisas no jardim do Éden. A Bíblia diz, para proteger e para cuidar. Um jardim, ele precisa ser guardado e precisa ser protegido. Nós só guardamos aquilo que tem valor, não é verdade? Amém. Coisas que não têm valor, fica por aí fora, fica na rua. Coisas que não têm valor, só guardamos aquilo que queremos proteger. Isso aqui é especial, eu vou proteger. Ninguém vai tocar, ninguém vai quebrar, então eu vou guardar.
Só guardamos aquilo que é importante, porque coisas sem importância não precisa guardar, não precisa ir, dependendo da importância, ele vai para o cofre, porque é mais do que especial. Algumas coisas são importantes, a mãe já logo coloca fora do alcance das crianças. Existem coisas que são importantes demasiado e exigem um cuidado todo especial. Então nós só guardamos aquilo que para nós é especial. Em segundo lugar, Deus disse para o homem cuidar do jardim. Para cuidar de algo, primeira coisa, exige responsabilidade. Para cuidar de algo, exige responsabilidade. É frustrante quando você pede alguém para guardar uma coisa e aquela pessoa não tem responsabilidade com aquilo que é dado. É frustrante. Hoje nós estávamos buscando uma almofadinha que foi entregue e não houve responsabilidade. Ela sumiu. Então, quando Deus entregou o homem no jardim, Ele deu a ele, confiando a ele, crendo que ele teria responsabilidade para guardar aquele jardim. Em segundo lugar, Deus deu ao homem o cuidado, mas para cuidar, quando nós empreendemos em cuidar de algo, exige trabalho, dá trabalho. Para cuidar de um jardim, dá trabalho, dá trabalho. Para cuidar de um jardim, exige muito esforço. Nós, talvez alguns aqui, não aqui, mas no Brasil, ou talvez até aqui mesmo, tem uma horta no fundo do quintal. Para você cuidar daquela horta, tem que ter responsabilidade. Tem que todos os dias ou semanalmente estar lá para limpar. Tem que ter responsabilidade. Tem que colocar cerca, né? Senão alguém passa descuidadamente e pisa, dependendo do que está sendo guardado naquele jardim, pensando ser mato, acaba por esmagar a alface e a cebolinha. Dá trabalho para cuidar de um jardim. E exige esforço. Aqui na primavera nós vemos muito isso. E eu gosto muito de ver alguns lugares, algumas casas, onde nós vemos algumas pessoas, até mesmo idosas, agachadas e está ali arrancando e tirando e cuidando do jardim. E a gente passa pelas estradas, pelas avenidas, e a gente fica, poxa, aquele senhor de idade já não está com tanta força para ficar dobrado e encurvado ali para limpar o jardim da casa dele. Alguém diz, não tem outra coisa para fazer. Mas a verdade, se você for perguntar aquela pessoa que está cuidando daquele jardim, ele diz, não, eu tenho responsabilidade com esse jardim. Para cuidar dele, dá muito trabalho. E eu vou empreender todo o esforço possível para manter ele bonito e belo. Para cuidar de um jardim, você precisa de ferramentas adequadas. A pior coisa é você trabalhar tentando mexer com alguma coisa com a ferramenta errada, a ferramenta que não é própria para aquilo. É frustrante você querer apertar um parafuso quando a chave é flat e você está com uma chave de Phillips. É horrível. A gente que tem aquela
rápido pensamento, corre para a cozinha, chega a mulher e fala, a mulher já logo grita, minha knife não, que você já vai usar aquela faquinha do pão para apertar o parafuso, e ela já logo grita, a minha, os meus utensílios, meus talheres não, vai apertar o parafuso para consertar as coisas com outra ferramenta, vai usar a ferramenta adequada.